Olá, eu sou Estela Tacada, do GRI Clube Real Estate Brasil, e estou muito feliz em conduzir esta série do GRI com vocês, produzida pelo Women in Real Estate Committee, em parceria com o nosso Club Partner CBRE. Ao longo desta série, você vai ficar por dentro do que é tendência e quais as perspectivas do setor imobiliário, passando por funding, securitização, segmentos imobiliários e novos produtos. Enfim, chegamos à nossa segunda temporada. Muito obrigada ao nosso Club Partner CBRE e a Gabriela Gregório por estar comigo nesta jornada. Com mais de 15 anos de experiência em investimentos e foco em distressed assets, antes de fundar a IRR Capital e a Citas, ela liderou a equipe de investimentos imobiliários de RK Partners e Cerberus. Passou também por grandes companhias como São Carlos e Goldman Sachs. Nossa convidada hoje é Isadora Rebouças, fundadora e CEO da Citas. Bem-vinda, Isa. Super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Isa, poderia começar nos contando um pouco sobre a sua história de vida e os principais marcos da sua carreira até os dias de hoje? Acho que o marco principal, por incrível que pareça, foi logo no comecinho, né? Eu comecei a minha carreira em banking, que é mercado financeiro, e eu acho que é das áreas de mercado financeiro a mais brutal, vou dizer, né? Que você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, você trabalha de final de semana, você não tem nenhum tipo de previsibilidade da sua agenda, e acho que foram 4, 5 anos, assim, muito intensos, mas que me deu uma base muito, muito, muito sólida para conseguir depois abraçar outros desafios. E assim, depois que você está acostumado a trabalhar, sei lá, 90 horas por semana, qualquer emprego de 60, 70 horas por semana parece um passeio no parque, né? Então, a gente gosta de brincar que é quase um treinamento de Marine, assim, você sai um pouco maluco, um pouco transtornado, mas com bastante bagagem. Eu acho que isso foi muito importante para quando eu entrei, porque eu comecei no mercado financeiro, né? Então, eu chego no mercado imobiliário com uma visão muito financeira, uma visão muito de estruturação, uma visão muito de risco-retorno, uma visão muito, muito, muito financeira. Levei isso um pouco para São Carlos, né? Que foi o primeiro passo de mercado imobiliário que eu tive. Entrei pela porta, inclusive, do financeiro, fiz a primeira estruturação de CRI que eles fizeram lá em 2012, eu acho, faz muito tempo. Foi o primeiro CRI colocado no mercado que a empresa fez e tal, fui eu que estruturei. Fui depois para a parte de novos negócios, na compra e venda de ativos, aí fui entendendo um pouco mais do tijolo em si, e aí, assim, paixão, né? É muito bacana quando você trabalha muito com financeiro, que é algo muito etéreo, né? Juros. O que é juros? É dinheiro a mais, mas você não pega juros, né? Enquanto um prédio, ele tá lá, você passa na rua e quando as pessoas falam, o que você faz? Tá vendo aquele prédio ali? Eu comprei, né? Tá vendo a unidade ali? Eu reformei. Então, você passa a ter um contexto muito palpável, né? E aí, dentro do mercado de real estate distress, que eu me encontrei totalmente, né? Porque você traz o mercado financeiro, você traz o mercado imobiliário e você tem que realmente pensar em estruturas diferentes, pensar fora da caixa, colocar sugestões novas na mesa para trazer viabilidade. E o que eu mais gosto do distress é que você pega algo que as pessoas não estão vendo valor e você acha o valor disso e você entrega o valor para isso, né? Então, é muita criação de valor. É um negócio muito bacana de você ver que algo, ninguém dava nada e, de repente, está valendo muito porque você pensou de uma forma diferente, você trouxe um investimento diferente, trouxe um olhar diferente para a coisa. Então, assim, trabalhar, acho que as pessoas às vezes pensam em distress como sendo os urubus que ficam urubuzando as coisas, e a gente vê, na verdade, como o oposto, né? Quase como o jardineiro que você chega e tá um jardim totalmente seco e você sabe como adubar, como colocar água e tal, e de repente tá todo florindo, tem beija-flor vindo ver as plantinhas e tal. Então, é muito, muito bacana, assim, essa criação de valor que a gente consegue fazer dentro desse mundo de distress. Perfeito. E nesse nicho específico, você foi para um segmento que ainda é novo no país, né, que é o multifamily. Uhum. Queria até que você trouxesse um pouco mais de visão de mercado a Uhum. respeito desse setor específico, que seria o nosso residencial para renda, e também falar um pouquinho dos desafios envolvidos, especialmente num produto tão diferenciado que é o de vocês, que seria o de locação, econômica. Exatamente. Quando a gente começou a olhar esse mercado, a gente não acordei um dia e falei, nossa, vou fazer multifamily, que multifamily é muito legal. A história toda começou meio pela ponta oposta. A gente identificou o problema. O problema são os prédios vazios no centro. A gente tem hoje um portfólio de prédios comerciais com uma ocupação super baixa. Tem prédio ocupado 20%, 30%. O valor de locação é muito baixo. Então, a gente está falando de locação de R$ 10 no metro quadrado, R$ 20 no metro quadrado. Então, o valor dado por esse ativo é baixo, né?
Mesmo porque, mesmo se for de graça, não tem gente para ocupar o espaço, né? É um produto estressado por conta disso. Não existe demanda para a quantidade de prédio comercial que existe no centro hoje. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que querem morar no centro, que querem estar próximo do metrô, que querem estar próximo de toda a oportunidade cultural que o centro traz. Então, para a gente era muito óbvio que, assim, tem solução, e a solução é fazer um retrofit e transformar um prédio comercial em residencial. E aí, quando a gente começou a olhar para isso, o pessoal falava, falei com muita construtora, né? Porque eu não sou mais brilhante que ninguém. Então, se ninguém fez isso até agora, por que ninguém fez isso até agora? E a gente foi falar com as construtoras e o pessoal falava, não, retrofit não dá certo. Retrofit é muito mais caro. É mais barato você demolir o prédio inteiro e fazer ele de novo do que fazer o retrofit. Assim, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira. Não faz sentido físico ser mais barato você jogar fora e fazer de novo do que fazer o retrofit. Por que as pessoas falam que é melhor? E não é nem sustentável também, né? Não estou nem entrando nesse ponto, né? Da racionalidade. Não é possível que seja mais barato. O ponto é o seguinte, o nosso mercado hoje está muito voltado para a compra e venda de unidade. E a compra e venda de unidade é uma... Você está vendendo o sonho da casa própria, né? É um negócio muito emocional. Então, tem a pessoa comprando a planta, então ela não viu o apartamento que ela está comprando. Tem aquele folder maravilhoso, com 50 páginas. E aí a pessoa sonha com as crianças brincando no parquinho. Não tem nem filho, mas sonha com as crianças brincando no parquinho. Então, é uma venda apelativa, é uma venda emocional. Você tem que ter um produto perfeito. O retrofit ele não é perfeito. No retrofit você tem que abraçar o imperfeito. Porque tem prédio que a gente compra que não tem nem ângulo reto nas paredes. O prédio ele ocupa 100% da projeção do terreno. Eu não vou conseguir colocar um parquinho lá dentro. Então, o produto que eu consigo trazer dentro do residencial é um produto específico. E esse produto talvez eu não consiga vender. Ele não tenha tanta atratividade de mercado para fazer a venda. Mas ele é ótimo para locação. Então, foi pensando no produto, no problema, e o problema era o prédio vazio, ocioso, e na solução viável, que era, poxa, não vou vender. Tem muita gente boa já fazendo compra e venda de unidade, fazendo incorporação do zero e tal, e tem pouca gente trabalhando locação. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer locação. E aí, quando a gente saiu batendo na porta dos investidores para fazer a primeira rodada de captação, eles falaram, legal, a tese faz sentido, os valores fazem sentido, esse negócio é ótimo, mas quem que vai fazer a locação disso? Porque a gente começou a olhar Centro em 2018. Em 2018, os nossos concorrentes, não são nem concorrentes, né? Mas assim, os outros players de multifamily não existiam ainda, praticamente. Estava todo mundo ainda no papel, ainda para fazer o primeiro prédio. Ainda nem tinha Requalifica Centro, não né? tinha A nada lei de disso. incentivo. Exatamente. Então, a gente falou, bom, eu faço. Se ninguém vai fazer, e se para o negócio imobiliário fazer sentido, eu preciso fazer, eu faço. Né? E aí a gente, então, começou a trabalhar junto desde aquela época, desde dessa visão mais comercial, de qual é o prédio que eu vou comprar, quanto que vai custar esse retrofit, até como é que eu vou fazer a gestão disso depois? Quem é essa pessoa que quer morar aqui? Como é que eu consigo me conectar com ela? Que tipo de valor e de proposta de valor eu tenho que ter para essa pessoa? Eu tenho que ter um parquinho? Ou eu tenho que ter uma churrasqueira? Ou eu tenho que ter uma academia? Ou não preciso ter nada disso? Então, a gente foi construindo essa inteligência de 2018 até 2022, quando a gente comprou o primeiro prédio, que começou a operar só esse ano. Então, em 2024, em janeiro, a gente trouxe o primeiro prédio para a operação. Acaba sendo um ciclo muito longo. De vocês também, A operação é nossa, exato, que é a marca Citas, né? Então, foi aí que, quando a gente inaugurou esse primeiro prédio em janeiro desse ano, que meio que morre a IRR Capital, e a gente vira Citas e todo mundo abraça essa gestão de multifamily, e a gente vira aí, originalmente, agora, uma empresa de multifamily, porque, de novo, faz sentido para aquele problema que a gente identificou lá atrás. Para eu conseguir resolver o problema, eu tive que, no final das contas, criar uma empresa de multifamily, e ela tem que ser, para esse público mais econômico. Quando a gente começou a pensar no problema, o problema do centro não é um prédio. Se eu tiver dinheiro, eu posso fazer 50. E se eu quiser fazer 50, eu não posso me canibalizar. Eu preciso ter uma segurança da demanda. Então, hoje, tem pessoas e tem players fazendo até retrofit no centro mesmo, para locação cara. Tem público para isso. Tem gente que pode pagar 10 mil reais e que quer pagar 10 mil reais para morar no centro. O ponto é, se eu quero fazer 50 prédios, se eu quero trazer 20 mil unidades para a região, eu não vou ter 20 mil pessoas ou 20 mil famílias que podem pagar 10 mil reais. Mas eu consigo ter 20 mil famílias que podem pagar 2 mil reais. Então, a gente entendeu que para ter sucesso dentro de uma estratégia de escala, e que é importante ter escala, eu precisava cobrar barato. E quanto mais barato eu conseguir que o meu aluguel seja, mais acessível ao meu prédio e mais gente eu consigo trazer para o centro. Porque é isso que o centro precisa hoje, né? Acho que essa percepção que existe de que o centro é perigoso, que o centro é ruim, as pessoas falam muito que precisa revitalizar o centro.
O centro, a região de São Paulo que tem mais vitalidade que eu conheço. Então, falar que tem que revitalizar é assim, é quase irônico, porque não falta vitalidade na região. Óbvio, tem uma questão de zeladoria, de sujeira, de morador de rua, tudo isso, assim, é fato, existe. Mas as pessoas já querem estar no centro, elas já querem viver no centro. E se eu consigo trazer mais gente morando, eu quebro um pouco o que acontece hoje, que é as lojas fecham às 6 da tarde, e das 6 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte, as ruas ficam todas vazias. Por isso que dá essa percepção de insegurança e dá essa percepção de que as coisas estão abandonadas. É porque tudo fecha. Então, quando eu trago, por exemplo, um prédio com 300 unidades, que eu vou ter aí 500 pessoas morando, e isso é fato e aconteceu quando a gente inaugurou o Citas República. Quando a gente começou a obra, o estacionamento do lado voltou a operar. E aí tinha uma outra, sei lá, uma portinha que estava fechada, alugaram e abriram uma loja de salgados, assim, bem, bem simples, que atendia o pessoal da obra. E aí, depois de um tempo, o imóvel da outra esquina, que era o estacionamento, virou um mini mercado. Aí, de um padrão mais elevado. Então, assim, realmente trazer essas 500 pessoas para essa região está fazendo diferença, pelo menos nesse micro entorno, né? Nesse quarteirão, a gente consegue ver que realmente as coisas estão melhorando. Passa a ter mais iluminação na rua, passa uma sensação de maior de segurança. Então, você realmente consegue impactar o entorno. Acho que eu vou trazer até um ponto aqui. Estamos falando especificamente do centro de São Paulo, Sim. mas também é um movimento que a gente tem visto no centro do Rio de Janeiro, em outras cidades, em outras capitais do país também. Então, acho que é bem bacana trazer esse aspecto de mercado, que existe um potencial e uma oportunidade, né, quando a gente olha para a região central das diversas cidades brasileiras. Então, em 2024, foi quando a gente inaugurou o primeiro prédio, que foi o Citas República. E aí, nesse momento, então, morre IRR Capital e a gente abraça Citas e a gente vira oficialmente aí uma gestora de multifamily mesmo. Em 2024, a gente finalizou o ano com 3 prédios em operação e agora, para 2025, a gente pretende chegar a 6. Isa, e você pode explorar um pouco sobre o momento das citas no mercado? Como vocês têm atuado de olho no futuro e o que está por vir agora em 2025? É curioso que quando a gente criou a Citas, de novo, não tinha a pretensão de ser a maior empresa de multifamily da América Latina, nem nada disso, né? Mas é curioso como as coisas vão acontecendo. Hoje, com o portfólio que a gente tem, né, que foram as 400 unidades do ano passado e mais 300 ou 200 e poucas para esse ano, a gente já se posiciona como um dos maiores do país, porque ainda é um mercado muito pequeno, né? Ainda é um mercado muito pouco explorado. Então, óbvio, você tem grandes players internacionais que têm aí uma massa muito maior e que estão vindo, mas a gente pensa, poxa, a gente é uma empresa sem capital, a gente não fez captação externa, é 100% bootstrapped, né? Uma startup bootstrapped, 100% um capital próprio. E a gente está chegando, a gente vê às vezes gráficos junto com o pessoal da Ilka. Eu falo, nossa, como eu estou importante, eu estou no mesmo gráfico que o pessoal da Brookfield, nossa, eu estou muito importante. E foi até engraçado que a gente recebeu uma reclamação uma vez de um inquilino que ficou chateado porque ele mudou pro prédio e, sei lá, tava chateado porque não tinha internet no prédio e não tinha nada a ver com a gente, na verdade. Ele fez um comentário no Google falando o seguinte: é um absurdo uma empresa do tamanho das Citas ter um prédio sem internet. Aí eu olhei e falei, ai, que lindo! Não sabia que era tão grande assim. Então, acho que as coisas vão acontecendo, de novo, a gente não tinha essa pretensão de ser, mas como a gente acabou entrando no mercado que era muito novo, né, e muito pouco explorado ainda no Brasil, a gente hoje se posiciona já como uma das maiores empresas de multifamily. E eu acho que só tem a crescer, né? É um setor que fora do país representa a maior classe de ativos imobiliários, né? É até um absurdo a gente pensar que, assim, no nosso tamanho de país, a gente tem, sei lá, 5, 6, 7 empresas. É muito pouco. O parque que a gente tem disponível é muito pouco. Então, é importante para o mercado começar a se profissionalizar um pouco mais. Quando a gente faz a alocação, eu ia pensando aqui do outro lado da mesa como inquilina, né? Eu moro de aluguel, eu não sou compradora de imóvel. Eu compro imóvel para os meus investidores. O meu na física eu faço aluguel porque eu entendo que é muito melhor. É um mercado totalmente maluco, as pessoas, cada um faz o que quer, tem proprietário louco de pedra. Então, assim, ter um mercado institucional forte, e aí passando por todas as faixas de renda, né, tanto alto padrão quanto baixo padrão também, é super importante para a maturidade em si do ecossistema, né? E a gente está vendo que, assim, as coisas estão acontecendo, tem mais players entrando e a gente fica super feliz. Por isso que eu nem gosto de falar que são meus concorrentes. Tá todo mundo aqui junto criando esse mercado, né? Tirando isso meio que do chão e construindo juntos esse mercado. Então, é muito bacana. Acho que é um momento muito propício para o multifamily em si, mas tem
muita oportunidade ainda, tem muito espaço. Acho que é super importante ser resolvida a questão de funding, que isso é a maior trava do multifamily em si. Então, uma vez que a gente consiga resolver isso, e assim, quem hoje está fazendo multifamily sem ter resolvido, porque não está resolvido ainda, é super guerreiro, né? Então, é um pessoal que está aí batalhando bastante mesmo e se virando nos 30, porque é difícil fazer as coisas sem dinheiro, mas dá para fazer. Que legal. E eu queria entrar agora, já que a gente está num programa de mulheres aqui do GRI, em parceria com a CBRE, e trazendo mulheres líderes aí no nosso mercado, eu queria entrar no tema da maternidade. Soube que você recentemente teve o seu primeiro filho, parabéns. Sim, muito obrigada. Me sinto muito realizada como mãe, imagino que agora você também, né? Realmente a gente desperta para a maternidade de uma forma muito natural, né? Como é da nossa própria natureza feminina. E eu queria perguntar para você, você notou mudanças no desenvolvimento de habilidades novas durante o processo da gestação e nesses primeiros meses como mãe, que passaram a somar na sua liderança no ambiente corporativo? Você acredita que mulheres líderes podem usar a sua experiência no mercado de trabalho com a gestão familiar para desenvolver uma liderança mais empática, mais inclusiva? O que você fala sobre isso? Eu acho que, assim, a maternidade ainda é muito nova pra mim. No começo, quando eu fiquei grávida e tal, eu sou mais velha, né? Eu resolvi ser mãe aí com 38 anos. Então, eu já sou da leva do pessoal mais velho. Eu penso hoje como é que as pessoas tinham filho ou têm, né? Com 25. Eu era uma criança com 25. Como que alguém tem filho com 25? Porque acaba trazendo muito mais maturidade, né, para uma coisa que é muito complexa. Não é complexa de difícil, mas é muito intensa, né? E aí, eu lembro que, assim, durante a gestação e tal, as pessoas falavam, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Nasce um filho, nasce uma mãe. E eu ficava desesperada, pensando que eu ia ser uma louca varrida e que eu ia largar tudo e tal, porque eu sou super intensa, né? Então, imagina, eu tinha medo de, assim, virar uma louca, basicamente. Abrir mão de todas as coisas que para mim eram importantes, porque agora eu tenho uma criança, e a criança ia ser mais importante do que tudo no universo, porque é nascer essa louca mãe. E, graças a Deus, não aconteceu nada disso. Eu continuo sendo eu mesma, o que é ótimo. E o que eu percebi é que, assim, a minha maternidade ainda é muito recente, então não consigo dizer que eu tenho levado muitas coisas da maternidade para o dia a dia empresarial, mas eu trouxe muitas coisas do dia a dia empresarial para a maternidade, né? Porque, querendo ou não, eu sou dona de empresa, então é diferente, um pouco diferente do que ser funcionária. Você não tem controle sobre as coisas, você não tem prazo, às vezes você faz um planejamento de longuíssimo prazo, tá tudo certo, e aí na hora tá tudo errado, e aí faz parte você ter que se planejar e saber que pode dar tudo errado e ter que lidar com o imponderável quando isso acontecer. E isso é exatamente a maternidade. Você pode se planejar o quanto você quiser, as coisas eventualmente vão acontecer e vão dar errado eventualmente, e depois elas vão dar certo também, né? Tem até uma história curiosa. Eu tinha sido convidada para ser palestrante num evento super bacana, um evento anual que tem, enorme. Estava tão ansiosa, estava ainda de licença quando aconteceu isso. Estava tão ansiosa, me preparei com muita antecedência. Eu não tinha introduzido mamadeira ainda para criança. Preparei, comprei a mamadeira. Fui dando semanas antes para ver se ele pegava, se dava tudo certo, para poder sair e ficar tranquila durante 3 horas, né? 3, 4 horas no evento. E tava não sei o quê, na mamadeira e tal, a babá vinha no dia certo, não sei das quantas. Aí tô eu, assim, sentada no chão da sala, brincando com a criança e tal. Um dia antes, olho meu celular, eu tinha anotado a data errada. A palestra era na quarta, não era na quinta. E era naquela hora. E tava eu sentada no chão da sala, com o cabelo todo gorfado, a criança sem roupa brincando no cantinho, sem babá. E assim, Isadora, você entra em 30 minutos no palco. Falei, então, eu tô em casa, mas eu consigo chegar nos 45 minutos. Vocês me esperam? Não, a gente te espera. Falei, legal. Só que a minha babá não veio. Vou levar a criança. O que eu faço? Não, pode trazer e fica com a produção. Falei, tá bom, legal, ok, desliguei. Peguei a criança pelada da mesa, coloquei no bebê conforto, tirei o bebê conforto, chamei o táxi, não sei o quê. No que eu entrei no táxi, eu paro e penso, eu vou deixar meu filho com a produção. Quem é produção? Eu sei lá quem é produção. Meu marido vai me matar. Você imagina de volta pra casa e descobre que eu deixei a bebê com a produção. Falei, eu sou maluca, mas nem tanto. Aí comecei a ligar no carro pra minha sócia. Falei,
Não tem nada mais importante agora do que você sair do escritório e virar babysitter do Tomás pelos próximos 40 minutos. Ela, não, tá bom, tô indo. E aí, no final, a gente teve que se desdobrar em 50 para fazer acontecer, mas deu tudo certo. Então, assim, falam muito, você tem que fazer escolhas, tem que fazer escolhas. O seu tempo fica mais escasso, mas você não precisa abrir mão das coisas que você realmente quer fazer, das coisas que te dão prazer, das coisas que são importantes para você como mulher, como profissional, para ser mãe. Dá para fazer as duas coisas, dá para fazer tudo isso. É óbvio que tem eventos, às vezes, você para e pensa 2 vezes e fala, esse aqui não é tão importante. Tanto que eu fico brincando bastante na minha época de licença. Eu falava, eu tô de licença, mas não para você. Pra você, que é um assunto que eu gosto, eu tô disponível. Mas pro resto do mundo, aí eu tô de licença. Eu não vou atender telefone de fornecedor chato. Eu não vou ficar me metendo com um cliente que tá insatisfeito. Para isso, eu tô de licença. Eu vou ficar de licença por sei lá quanto tempo. Uns 4, 5 anos de licença, mais ou menos, né? Mas porque realmente é importante para mim. Aí você consegue começar a ponderar muito mais o que é importante, o que você quer fazer parte, o que realmente traz valor e você gasta mais energia e foca muito mais nessas coisas, né? Então, acho que isso é o mais importante de, pelo menos, dessa maternidade ainda bem recente minha que tá sendo. Que bacana, é muito lindo ouvir essa trajetória, né? E esse nascer dessa Isa mãe. Tenho certeza que você vai ter muitas histórias como essa e outras que virão para contar para o Tomás, né? Durante a sua jornada como empreendedora, como profissional, executiva. Então, parabéns. Muito obrigada. Eu acho que é importante que também a gente, às vezes, foca muito em criar mulheres para serem profissionais, serem competentes, né? Mas também é muito importante criar homens para respeitar mulheres que sejam profissionais e que sejam competentes. E eu quero muito que meu filho me veja como uma mãezona que tem uma carreira, que adora a carreira e que seja parceiro e que entenda o valor disso e que, se tudo, né, que procure uma mulher que seja aí também, que tenha como valor esse tipo de coisa, porque eu acho muito importante você conciliar as duas coisas e ser você também, né? E o que para você é importante, para você é bacana, a sua carreira, se isso é importante, bacana, e para mim é. Não é para todo mundo, então tudo bem. Acho que existem escolhas aí na vida e é de cada um. Para mim, a carreira é muito importante. Eu me dediquei muitos anos para chegar até aqui. Eu tenho um prazer imenso de fazer o que eu faço, né? Acho que eu acabei nem falando muito, mas a gente tem programas sociais dentro do nosso prédio. E aí, esses dias a gente fez uma parceria com o IFC, a gente tem, sei lá, X% das unidades são destinadas para um público de imigrantes ou refugiados. E aí, esse projeto começou a andar quando eu estava de licença, então eu não consegui acompanhar de super de perto. E a gente recebeu um SMS, uma mensagem, sei lá, da moça falando, olha, foi uma das primeiras inquilinas dentro do programa, né? E ela falou, era uma mulher, ela era vítima de violência doméstica, onde ela morava antes. E ela falou, nos 12 anos que eu moro no Brasil, eu não tive nenhuma oportunidade tão boa quanto essa. E aí você fala, que lindo. Assim, faz sentido, sabe? Sim. É pra isso que eu levanto todo dia da cama. Sim. E meu filho, às vezes, vai ficar com a babá. Tá com a babá, desculpa. Mas ele não vai sofrer, não vai morrer, tá tudo certo. Zero culpa. Tô aqui super feliz e super realizada. E eu acho que é importante também pra ele isso. Ai, bacana. De antemão, já quero agradecer. Acho que quando a gente fez o convite para a Isa, eu até comentei, seremos breve, organizaremos a agenda para te atender da melhor forma possível, porque realmente era muito importante que você participasse conosco. E também dizer que a iniciativa é fantástica, né, de vocês. Eu acho, assim, incrível o trabalho que vocês fazem, como citas, e todo o trabalho social mesmo, né? Acho que isso tem a questão do propósito, que tem que estar muito claro, né? E, por fim, acho que te trazer um pouquinho para o universo corporativo e falar de iniciativas voltadas para lideranças femininas, como esta que a gente faz do GRI com a CBRE. O que você acha a respeito? Como que você vê essas iniciativas? Eu acho que é super importante. Acho que é super, super, super importante. Eu acho que existe um traço, talvez, e eu não quero generalizar, não sou especialista nem nada disso, né? Mas das mulheres serem muito conciliadoras, então a gente tende a ser, e aí de novo, não quero generalizar, né, mas aberta ao outro, a ouvir, a entender, o que são características muito positivas, mas quando você entra num universo que é muito masculinizado, e assim, eu vim de banco de investimento, assim, quando eu entrei na RK eu era a única mulher, além das secretárias, então, assim, ou você vira um pouco homem, né, e você passa a falar mais alto, bater na mesa, e esse tipo de coisa, ou você acaba, assim, se você não se esforçar muito, você acaba sendo colocado de lado, porque você não é impositiva, você não tá falando alto, E, assim, eu pensei durante muito tempo em que tipo de pessoa eu queria ser aí quando crescer, né? Aonde eu quero chegar.
eu quero conseguir falar mais alto ou eu quero trazer o que eu tenho de bom, entendeu? Eu não quero ser um homem, eu quero ser uma mulher. Eu acho que tem coisas muito positivas que eu consigo trazer para a mesa como mulher. E quando você consegue montar um ambiente mais feminino para falar sobre negócio, você acaba dando muito mais espaço e mais visão para pessoas que não estão uma para atropelar a outra. É para conversar, é para se colocar de uma forma mais colaborativa. Então, essas iniciativas são importantes, não porque tem que ter a cota da mulher e tal, porque isso é tudo besteira. Mas quando você consegue dar palco, você consegue criar um espaço de fala seguro, você traz muito mais visibilidade. E aí, quem sabe, no médio e longo prazo, a gente não comece, como sociedade, a entender que não falar tão alto e não bater na mesa não é ruim. Muito pelo contrário, é positivo. Ouvir é positivo, não é ruim, entendeu? E que existem formas diferentes de fazer as coisas e que são positivas e são importantes que sejam feitas de forma conjunta, né? Não é nenhum nem o outro. Então, essas iniciativas são super importantes, eu tento participar de todas que eu consigo. Agradeço bastante vocês por isso, por dar esse palco, dar esse espaço. Assim como o pessoal dessa conferência que eu comentei, que falou, não, traz o bebê. Eles podiam falar, então não vem, né? Não, traz o seu bebê, a gente se vira aqui. Eu me senti super incluída e acolhida, sabe? Tenho aqui um problema, vamos resolver todos juntos e acho que isso é muito bacana. Eu acho que a gente tá ainda a passos lentos, né? Mas cada vez mais eu sinto que a gente consegue ter mais espaço e isso é super bacana. E mais espaço do nosso jeito, né? Sem ter que gritar e falar alto e sair dando cotovelada em todo mundo, que não é meu estilo, não quero ser dessa forma. E acho que talvez muitas mulheres se identifiquem com isso também. Sim, perfeito, perfeito. Queria agradecer mais uma vez por ter participado conosco. Gabi, muito obrigada por ter me acompanhado neste Obrigada a bate-papo. E para você que nos acompanha, por favor, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com outros executivos e executivas da indústria e seguir o nosso canal. Muito obrigada!